Bom dia, pessoal, tudo bem? Ninguém chegou atrasado hoje? Não? Chegou não? Ah, tá aí. Ninguém chegou atrasado? Que pena, hein? Então o Júlio vai pagar a flexão hoje, né, Júlio? Não, já que ninguém chegou atrasado, alguém tem que pagar a flexão, certo? Tem que chorar. Tem jeito não? Depois nós vamos pagar junto a flexão. Ixi! Pessoal, hoje nós vamos fazer então, continuando as práticas de ontem, só para a gente colocar tudo claro. Nós temos um iPhone XR que está em curto ali, certo? Nós temos um outro Samsung que está em curto aqui, certo? Então, já ouviu falar que nem tudo que reluz é ouro? Então, um ponto muito importante na manutenção é nem tudo que apresenta ser a falha, vai ser a falha. Pode ser o sintoma daquela doença. Se você adotar a cura no que você viu, você vai adotar a cura errada. Então, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes, é nada mesmo. Como já dizia o Frejá, né, eu acho, se eu não me engano, acho que nem tudo que reluz é ouro, às vezes é nada mesmo. Acho que é o Frejá mesmo que canta essa música. Então, quando você tiver um perfil termográfico, eu estou com alto consumo na minha placa, um curto-circuito na minha placa, coloquei na câmara térmica, fiz o perfil termográfico, indicou um componente em curto, isso não quer dizer que nem tudo que reluz é ouro. Por quê? Às vezes esse componente é a passagem da corrente. Então ele é o elo mais frágil onde a corrente está passando. E ele vai esquentar e dar o efeito Joule. Entendeu? Então nem tudo que reluz é ouro. Então tenha isso em mente. Vou fazer o perfil termográfico aqui. Esquentou o Power Manager. Pode ser o Power Manager? Pode. Veja bem, pode ser o Power Manager. Mas é o Power Manager que está esquentando. Ok. Ele que está com o perfil térmico acentuado, está esquentando, está mostrando lá na câmara térmica que ele reluz, né? Nem tudo que reluz é ouro, mais uma vez. Então, se eu tenho um perfil térmico indicando que é um Power Manager, qual setor que está esquentando? Na parte superior, na parte superior esquerda, na parte superior direita, no centro, na parte inferior esquerda, no centro esquerdo para baixo, no centro esquerdo para baixo para a direita? Por que você está perguntando isso? Porque nem tudo que reluz é ouro. Pode ser que eu tenha, naquela região onde está aquecendo, uma saída de uma malha e essa malha que está em curto. Consequentemente, faz o efeito cascata. O que é o efeito cascata? Fechou a comporta, abriu a comporta lá. Vai sair alagando todo mundo. Mas onde que está a causa? Lá na comporta, não é onde foi alagado, não. Lá que deu o bug. Se você fizer análise no local errado, você não vai reparar. O iPhone XR esquenta o Tigres. Está esquentando o Tigres. Pode ser o Tigres? Pode. Ainda mais que foi trabalhado na região da placa dele. Foi trabalhado ali. Mas pode não ser, porque nem tudo que reluz é ouro. Então o que a gente pode fazer? Primeiro, você está com a board sem o Power Manager, certo? Nós vamos pegar, a sua placa esquentava onde? Parte superior, no centro da parte superior, não é isso? O que eu tenho que fazer então? Pegar um diagrama elétrico, ver quais são os pinos que estão naquela região próxima onde esquentou. Ali é uma saída de 1V0 da CPU. Uma saída de 0V6 da NAND. Uma saída de 0V5 da CPU. É uma saída de 1.8 para esse RAM. Não sei, estou supondo. Aí eu vou, pelo menos na região que esquentou ali, eu vou aferir aquelas malhas. Porque vai que é uma malha que está em curto. Eu vou tirar o Power Manager, vou trocar o Power Manager porque rebalem, e se for curto, rebalem, não resolve curto. Então, um ponto fundamental. Se os pads estão bem soldados, rebalem não resolve curto. O seu aparelho está intacto. Você está com um Power Manager em curto, por exemplo. Aí você está com suspeita do Power Manager em curto. Se for o Power Manager mesmo em curto, tirar o Power Manager em curto e colocar ele de volta, isso não resolve curto. A não ser, é claro, que esteja oxidado por baixo, que seja solda, os balls estão interligados um com o outro. Mas quando você tirar, você vai ver. Se ele for zero, e se for realmente ele curto, rebala não resolve. Eu vejo muitos alunos falando assim, vou fazer um rebale aqui e ver se resolve. Não, curto, rebale não resolve curto. A não ser que seja uma falha efetivamente de solda, né? Aí sim. Então, primeiro ponto, vamos pegar o diagrama elétrico dessa placa, olhar a região que está esquentando, ver que malhas tem próximo da região e certificar. A gente tem uma técnica muito legal para achar curto, achar fuga, baixo consumo não liga, reiniciando. Essa técnica chama bambu. Bambu. Battery, always, main, bust e USB. São 5 pontos que a gente pegou fundamentais de alimentação. Mais uma vez,
Bambu, battery. Poxa, se eu tenho um aparelho que não liga, com alto consumo, reiniciando, travando, desligando sozinho, travado num consumo, travado num logo, é fundamental observar a malha primária, que é a malha da bateria, e os barramentos da bateria. Porque a bateria é um circuito inteligente, ela comunica com a CPU. Então tem que ter um barramento de comunicação, onde eu tenho in-out, comunicações entre bateria e o master, que é a CPU. Então eu tenho que verificar a malha battery. O que é a malha battery? Tensão da bateria, corrente da bateria e os pinos de barramentos de controle da bateria. Certo? Tensão USB de entrada para carregar. Aí eu tenho a malha always. O que é a malha always? Existem malhas no aparelho que você conecta a bateria, já apresenta tensão, mesmo sem apertar power. Essas malhas são chamadas always. Então, mesmo sem apertar power, quando eu conecto a bateria carregada no meu aparelho, já existem malhas com tensões. Claro que a fonte de alimentação de 3 ou 4 dígitos não vai pegar esse consumo, porque é um consumo de nanoamperes. Mas já tem tensão em alguns pontos na placa. E essas tensões são fundamentais, porque ela já coloca o processo em espera. Já tem a CPU em stand-by, já tem a ROM em espera para fazer o boot no aparelho, para ligar o aparelho. Essas tensões always são fundamentais. Quando elas estão presentes, indicam um bom funcionamento parcial, pelo menos, da parte lógica. Aí tem a malha main, do B, né, de battery, A de always, M do bambu é a malha main, que é a malha VPH do Android, que é as malhas principais dos aparelhos. O que é a malha main? É a malha que alimenta o aparelho praticamente todo. É a malha principal. Então, no caso do seu iPhone XR, do iPhone XR dele, que foi trabalhado na parte inferior, esquentou demais, a blindagem é crítica, a gente tirou a blindagem e verificamos que próximo ao Yangtze, ao Tigres, né, tinha sido trabalhado, tinha uns componentes de RF tortos e ele está dissipando calor. Mas será que é só ele que está dissipando calor? Será que é ele o curto? Ou será que um curto é pós o chaveamento da malha? Porque ele é que chaveia a malha battery em main. Então ele é o cara que chaveia a malha BAT VCC em main. Ah, então ele tirou o Tigres dele, estava até bem feio mesmo. Então, será que é importante eu usar uma técnica agora chamada bambu para antes de fazer a montagem, de soldar? Claro que é, porque eu já estou com o aparelho desmontado. O que eu vou fazer? Vou medir a malha battery, a malha always, a malha main, a malha bust e a parte de entrada de USB de carga, que é a técnica bambu. Ah, mas como que funciona essa técnica? Vocês vão acessar o site. Fala comigo o site. Não. Ah, tá. Todo mundo paga 10 flexão, por favor, aí que vocês erraram. Paga 10, vamos, coletivo, todo mundo pagando flexão. Sexta-feira. Você falou, não escutei, não. Não escutei. Você não falou? Nem falou. Nem falou, né? Não, é brincadeira. É brincadeira. Eu vou lutar hoje, eu tô no Vixe. Sexta-feira é dia de fight, né? Lutar na sexta para estar com o olho roxo sábado não é legal, não é melhor lutar na segunda. Então vamos lutar agora com esse XR aí. Então o que acontece? A gente tem aqui no nosso site iPanic Full, vou colocar para vocês o site ali, olha lá. Olha lá, deu erro 9, ó, no seu iPhone, ó. Vamos tirar os periféricos aqui, ele está em recovery. Desmonta a placa aí já para a gente fazer uma analisada nele aí. Olha aí, ó. Então aqui eu tenho o site www.ipanicfull.com. Nesse site ipanicfull.com, eu tenho várias técnicas avançadas de reparação. Dentre elas, eu tenho a técnica bambu. Então, eu vou vir aqui, ó. Diagnóstico, bambu. Reparo power. Então, o que é a técnica bambu? A técnica bambu consiste em a gente verificar as malhas que eu acabei de falar com você. Claro que eu tenho aqui só os iPhones mais novos, iPhone 11, 12, 13, o material está muito atualizado. Nesses iPhones mais antigos, você vai usar a mesma técnica que está aqui. Tá? Então aqui eu tenho iPhone 11, 12, 13. Então aqui está muito atualizado para o que a gente está fazendo. Mas aqui, vamos abrir um iPhone 11, por exemplo, que é um já antigo, né? Começa aqui no iPhone 11. Então eu vou clicar aqui, aí vai aparecer para mim a imagem, olha lá. Essa aqui é a imagem que eu quero da análise. Vamos ver aqui como é que coloca em... Tá bom. Então aqui, ó, o que quer dizer a técnica bambu? Se eu tenho um aparelho que não liga com baixo consumo, reiniciando, travando num consumo fixo, baixo consumo e não liga, eu tenho que verificar as malhas básicas desse aparelho.
que eu fiz? Uma técnica, colocando o nome dessas malhas para te ajudar. Então ela consiste em verificar todos os pontos fundamentais ligados à bateria, que é o B. O M, o A, da malha always, o M da main, o B do bust e o U do USB. E eu tenho que verificar as tensões fundamentais de saída do Power Manager. Então aqui eu tenho uma tabelinha com as principais tensões que eu tenho que verificar que falham quando existe um curto, existe uma fuga, o aparelho está reiniciando, não liga com baixo consumo. Então essa tabela aqui você vai implementar na análise, pois nela existem as principais, não todas, e as malhas mais importantes da board estão aqui. Por exemplo, a malha PP1V8S2 é uma malha importantíssima nos aparelhos mais novos, falha muito. PP1V8S3, PP1V8, PPVDD Main, Bust, 2M3 da lente. Então, no nosso caso aí do aparelho em curto, que esquenta o Yangtze, que esquenta o Tigres aí, né? O que a gente vai fazer? Primeiro, pode até pegar ele aí e verificar a malha pra gente. Vamos aprender, para não abrir dois, vamos finalizar ele primeiro, senão vira bagunça, dentro dos parafusos aí, mistura tudo. Então, o que você vai fazer? Nós vamos pegar aqui. Aí aqui eu tenho uma tabela e o desenho board view. Olha o board view ali. O que nós fizemos? Coloquei o board view com os pontos para você medir. Já está mastigado. Já está mastigado ali. Você vai no board view, mede esses pontos. E eu coloquei também uma tabela em Excel para você anotar os valores de medidas de cada ponto. E essa tabela é automática. Vai ficar vermelho o menor ponto de medida para você saber onde está seu erro. Então você digita o valor medido nessa tabela, o valor que der alteração vai aparecer em vermelho já, porque ele já vai fazer essa conta matemática da malha que está errada. Mas que equipamento que eu vou usar para medir essas malhas, para verificar essas malhas? Smart Curve, Smart Box. Smart Curve, Smart Box. Fácil, sem risco na placa. Então o que você vai fazer? Vou pegar o diagrama agora, a topologia lá, o diagrama elétrico do iPhone XR, e o seu, no caso do Samsung, você tem a DZKJ aqui, não tem? Eu vou abrir aqui o diagrama do XR e você abre o DZKJ para a gente verificar se existe lá a pinagem daqueles pontos de saída do... Só vou mostrar rapidinho aí, você vai fazer aí, tá? Só para a gente falar isso aí junto. Então, o que consiste a técnica bambu? Consiste em verificarmos as malhas principais do aparelho. Se ele não liga, se ele está travado com baixo consumo, se ele está reiniciando. Essa técnica consiste em verificar battery, always, main, né, bust, USB e as saídas do Power Manager. 90% das falhas em curto, travado em um consumo fixo, reiniciando, desligando sozinho, estão nessas malhas aí. Está tudo aqui? Não. Mas e meu iPhone XR não tem os pontos na placa, igual você fez no iPhone 11, no iPhone 13 Pro Max. Não tem na minha assistência 13 Pro Max, não tem 12 Pro Max. Legal, aqui é só uma referência. Você vai pegar o 13 Pro Max aqui? Poxa, então qual foi a ideia? A ideia foi fazer, né? Foi fazer um esquema que você pudesse entender e aplicar. Aqui, ó. E aplicar em qualquer modelo. Em qualquer modelo. Você vai pegar a ideia básica, que nada mais, nada menos que ter o desenho da placa. Olha lá. Veio para cá. Veio para outra tela. Então a ideia o que é? É isso, é pegar esse diagrama que aqui está, pegar esses pontos fundamentais e converter para o seu diagrama. Eu tenho um iPhone 6, não tem a foto do bambu no iPhone 6? Não, não tem. Mas o que você vai fazer? Vai pegar o nome dessas malhas, vai abrir o diagrama e vai marcar os pontos. Olha lá. Está tudo ali mastigadinho, rápido. Você faz isso aí com 15 minutos. Você faz as medições. Porque é só medir aquela relação que está lá. Coloca a placa que você quer medir. Claro que não vou ter das antigas, mas das novas eu tenho. Então, a gente tem que aprender a desbloquear a mente. O objetivo aqui é esse. É você conseguir andar com as suas próprias pernas, é não ser um robozinho, né? Robozinho, Robocop eu não quero não, né? Então vamos lá. Estamos com o iPhone XR aqui.
Deixa eu pegar a cadeira aqui pra gente sentar, né? Porque idoso também cansa. É, não é? Então aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui? Alguma coisa certa não boa. Vamos lá. iPhone XR, Board View, logar, né? Deixa marcado alto aí que já fica automático. Eu tinha até olhado aqui, um dos componentes que está faltando é da malha de cruz. Já tá indo. Tá fazendo um update. Então vamos lá. Estamos aí agora. Então nós estamos aqui no board, viu? Eu estou no board view aqui. E aqui eu estou no board view. Vou clicar aqui na parte real. E aqui nós estamos com o nosso Yankees aqui, ó. Aqui está ele, tá vendo aí? Então aqui eu tenho o BAT VCC, tá vendo aí, ó? BAT VCC, né? BAT VCC faz parte da técnica bambu? Claro, tem que verificar o BAT VCC, não é? BAT VCC, Always, Main, Bust, USB e as saídas do Power Manager. O Yankees se esquentou, né? O que eu tenho que fazer? Vou usar a técnica bambu para quê? Verificar se não existe uma malha, por exemplo, a malha Main. Olha a malha Main onde ela está. O que eu vou fazer então? Não custa nada. Vou pegar meu Smart Box, modo comparador. O que é o modo comparador? Você compara uma placa good board com a bad board, né? Mas aqui a gente nem vai precisar de fazer isso. Eu vou usar uma técnica chamada para achar curto no Smart Box, que é muito simples e muito fácil. Essa técnica você vai achar curto de forma simples e fácil, sem precisar estressar a placa ligada na fonte. Você consegue identificar qual que é a malha que está em curto. A malha, não o componente. Você consegue identificar com o Smart Box, com o Smart Curve, qual que é a malha que está em curto. Aí depois você vai descobrir qual que é o componente que está em curto. Se o meu Tigres Yankees está esquentando aqui, né? O meu Yankees está esquentando aqui, o que eu tenho que fazer? Verificar as malhas na técnica bambu. Como que eu faço para usar isso? Primeiro, você vai pegar seu Smart Box, liga o Smart Box aí. Onde tem o LED 20 mA, no multímetro que tem o LED 20 mA, todo mundo pode ligar aí para a gente fazer junto aí. No multímetro que não tem o LED 20 volts. Fonte de alimentação 4 volts 100 mA. Fonte de alimentação 4 volts 100 mA. Fonte de alimentação 4 volts 100 mA. Isso, 20 miliamperes e 20 volts, tá certo. O que tem o LED, 20 mA. O que não tem o LED, 20 volts. Como que eu uso a técnica bambu com o Smart Box? Pode usar a fonte, não precisa ligar não, vou usar a fonte de alimentação. Põe a fonte em 4 volts, 100 mA. Fonte de alimentação, 4 volts, 100 mA. No Smart Box, curto total é ao contrário do curto total no multímetro. No multímetro, na escala de ohms, por exemplo, quando você encosta as pontas, 0,00 ohms significa curto. No Smart Box, quando você encosta as pontas, 4,0, 2,80. Isso significa curto. Vamos. No multímetro normal, na escala de diodo, na escala de semicondutor, quando você encosta uma ponta com a outra, dá 0,00 volts. Indica uma resistência muito baixa. Na escala de ohms,
quando você coloca em 200 ohms, lá encosta a ponta com a outra, dá 0,00 ohms, não é isso? Uma resistência muito baixa, é um curto, isso aí é um curto. 0,00 é um curto, né? Tem uma ligação direta com um ponto ao outro. Uma ponta está ligada, está em curto com a outra. No Smart Box, quando indica curto-circuito nos multímetros, não é 0,00 ohms. É 4,0 volts, 2,80 miliamperes. Isso quer dizer curto conectado, uma ponta conectada diretamente com a outra. Ou tem um curto de conexão, a ligação curta de uma ponta com a outra. Então, quando você ligar o Smart Box, ele vai ficar na fonte, você vai colocar 4 volts 100 miliamperes. 4 volts 100 miliamperes. Os LEDs estão 0000, não é isso? Nos multímetros, a indicação está 0,00 volts e 0,00 miliampere, tá vendo? Isso aí é uma linha aberta. Open line é isso. 0,00 volts e 0,00 miliampere no Smart Box é open line, é o contrário do multímetro. Quando tiver um curto, vai aparecer no mostrador do Smart Box 4,00 volts, 2,80 miliamperes. É o contrário do multímetro. Com essa propriedade contrária do multímetro, eu tenho uma sensibilidade para identificar qual malha que está em curto. Eu vou explicar como. Estão todos ligados aí já então? Fonte de alimentação. Positivo da fonte com positivo da ponta do Smart Box. Negativo da fonte com negativo da fonte do Smart Box. Quero fazer uma ligação direta do Smart Box na fonte. Fonte em 4,0 volts, 100 miliamperes. Olha lá, ó. O que aconteceu? É 20 miliamperes aí. 4,01, 2,80. Isso aí é curto total no Smart Box. Isso significa curto total, conexão direta. Estão vendo aí? Negativo. 4, positivo com positivo, negativo com negativo. Eu estou ligando direto. 4,0, 2,8. Tá solto o pino preto lá. Roda aí, Júlio. 4,0, 2,8. Deu certo aí? Isso aí é curto total. Ah, então o que eu vou fazer agora? Então vamos anotar num papel. Curto total. Vou anotar aqui, ó. Quando eu medir as malhas, veja bem, quando eu medir as malhas, então aqui, ó, SMB, curto total é igual 4,0 volts, 2,80 miliampere. Quando eu medir as malhas, usando a técnica bambu, a malha que chegar na medição mais próxima a 4,00 volts, 2,80 miliamperes, será a malha que está em curto. Ah, então é tranquilo. Primeiro, eu defino o que é curto total no Smart Box. O que é curto total no Smart Box? Conecto positivo da fonte de alimentação no positivo do cabo do Smart Box, negativo da fonte de alimentação no negativo do cabo do Smart Box. Uma ligação direta. Aí ele vai escrever na tela para mim. 4,0, 2,80. Aí você anota. Curto total. Isso aqui é o curto total. Agora a gente vai trabalhar por aproximação. Vamos usar a técnica bambu. E por aproximação, a malha que eu medi, battery, always, main, bust, USB, saída do Power Management de um V8 S2, um V8, 2V63 da NAND, um V2 da NAND, 0V9, que estão na técnica bambu, a malha que se aproximar daquele curto total será a malha que está em curto. Fácil, simples, sem estressar a placa na fonte, porque eu não tenho que trabalhar com a board energizada. Certo? Então vamos lá. Ele vai medir a malha para a gente. Você vai medir a malha, agora que você vai colocar, né? Agora o que você vai fazer? Negativo fica conectado, o cabo positivo fica conectado. O positivo da fonte com o positivo do Smart Box ficam conectados. O negativo você liga na placa da fonte. E a ponta preta, olha lá, acompanha lá, ele vai medir a malha battery. Eu vou usar a técnica bambu aqui agora. Bambu, B, né? Battery. Qual o valor da malha battery que vai indicar aí agora? Tá aqui, ó. Esses pads aqui, ó. Ah. Pode falar.
253,090. 2,53 volts, 0,90 miliamperes. Aproximou do meu curto total? Não, né? Tá longe, né? Ah, então se deduz que essa malha aí, a gente não tem curto, né? Agora vamos seguir a técnica medindo as malhas. Vamos na malha mãe, que está do lado, mais fácil, né? Depois a gente vai medir a alves. A malha mãe é o pad do lado. A malha mãe é o pad do lado aqui, ó. São os pads do lado. A malha mãe. Mede a malha mãe do Yankees aí. Então vou colocar aqui o bambu aqui, ó. O A a gente já vai medir. O main, vou medir agora. Opa! Opa! 4.0. 272 miliamperes. Opa! Aqui, não, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso falar, eu já achei a falha. Não. Vai que eu tenho uma outra malha que dá 4.0, 2.8, 2.79. Eu já descobri que essa aqui agora se aproximou mais. Então o que você faz? Grifa ela em vermelho, mas eu não posso travar e parar de medir só porque eu achei o erro. Não. Eu achei um possível erro, mas a técnica bambu falta o resto lá. Falta o B, o A, não, falta o A, né, do Always, o B do Boost e o U do USB. Eu não posso... E as saídas do Power Manager. Eu posso ter um curto lá na frente e tá estragando essa malha. Então a técnica bambu não consiste em você achar algo próximo e parar. Não. Certo? Então eu não posso parar, mas até agora, até o presente momento, quem que eu suspeito? Então se eu colocar um Yankees de novo nessa board sul, o que vai acontecer? Vai esquentar igual. Vai esquentar igual. Porque não é um curto nele, ele é o caminho. A corrente está passando por ele, é o elo mais fraco. Então nem tudo que reluz é ouro. Às vezes é nada mesmo. Vamos escutar essa música hoje na hora do almoço, hein? Nem tudo que reluz é ouro, mas ouro a gente quer, né? Então vamos lá. E agora, o que eu vou fazer? Vamos medir aqui então o resto, né? A Bust e as saídas do Power Manager também. Vou colocar a técnica bambu de novo aqui e você vai... Ou você pode fazer sozinho, ou a gente pode fazer aqui rapidinho também, não tem problema. Deixa eu... Vamos voltar no www.ipanicfull.com. Técnica bambu. Então vamos lá, vamos abrir de novo aqui, ó. Então... Aí, ó, agora ficou bom. Então aqui, primeiro ponto. Malha da bateria, tá ok. Malha main, eu vi uma alteração. Mas eu tenho que medir a Always, tenho que medir a Bust, tenho que medir a USB e tenho que medir as malhas de saída, pelo menos as fundamentais de saída. Porque um curto aqui na frente pode indicar uma malha main curto. Pode ter um efeito cascata. Aí eu posso achar que eu achei o curto ali e não está ali necessariamente. Porque a gente tem malhas primárias, secundárias, terciárias, quaternárias, etc. N malhas. A main é a principal. Aliado à malha main, eu tenho a submalha Bust, que é uma continuação da malha main. Então existe um regulador chamado Bust, que é o próximo B que está ali, que ele é fundamental nos aparelhos mais novos. Acima do iPhone 7 existe esse CI Bust para ajudar a malha main. Até nos iPhones 13 Pro Max tem. Então esse cara é um CIzinho. Nós vamos pegar a malha Bust aqui, ó. Vamos medir a malha Bust. Fácil, não tem dificuldade nenhuma. Abro o diagrama elétrico. Ó, eu venho aqui em cima da janelinha aqui, ó, digito Bust. Aí eu digito aqui, eu não sei por que a tela tá assim, mas... Aí, ó. Vê Bust, vamos clicar aqui no Bust aqui para ver. PP VDD Bust, viu lá? Já tem ela aqui, ó. Bem próximo onde a gente está trabalhando, vamos ver aqui, nós estamos na parte inferior aqui, certo? Tudo que acendeu aqui é a malha Bust, ó. Do outro lado da placa, na parte superior lá, o regulador das câmeras aqui, próximo assim, está sem a blindagem de baixo, não é isso? Vamos pegar um test point da Bust aqui mais fácil. Tudo que está ligado aqui é Bust. Está aberto o processador? Ah, não, então beleza. Ô, glória. Aí, ó. Então, próximo ao processador... Porra.
Não, que a blindagem que tá solta é de RF, do processador eu não lembro que tá solta, não. Aqui, ó. Pega aqui, ó, nesse conector aqui, ó, o J4500, tem esse capacitorzinho aqui, ó. Vê se você consegue medir lá o tempo. Pode ter uma resinazinha aqui, ó. Se não me engano, é o regulador da câmara esse aqui. Aí você, do lado dele aqui tem a malha bush, tá vendo? Com ferro de solda, com a pontinha do ferro de solda, 290 graus, encosta a ponta do ferro de solda em cima da resina, se estiver aqui, ó, para tirar só um pequeno acesso. É igual uma punção, como se fosse uma agulha fazendo a punção de um líquido, assim. Você vai fazer uma punção. Não vai tirar a resina toda, não. Só um pequeno pontinho. Aí você vai ter acesso à bust aqui. Enquanto ele vai medir a bust, nós vamos lá na malha always e na malha main. E nas principais malhas aqui também da saída. Então, porque aqui eu tenho malhas fundamentais aqui, ó, que eu tenho que trabalhar, não tenho? PP1V8, PP3V0 da NEM, 0V9, essas malhas eu tenho que verificar também na técnica bambu. Não é porque eu achei algo aqui errado, eu já vou condenar, né? Então, rapidamente a gente vai medir tudo aqui. Ele pode continuar medindo, a gente não precisa ficar também perdendo tempo e fazendo a medida, mas eu acho que foi interessante para vocês entenderem a técnica, como é que é. E a gente já vai lograr com certeza ali, provavelmente a gente terá um curto na malha main, mas eu não posso cravar igual eu falei, tem que medir o resto, não pode parar na malha bambu, eu achei um erro ali, não, ele vai continuar medindo, tá? Ele vai medir todas as malhas, ele vai abrir o site www.ipanicfull.com, vai medir as malhas, vai anotar pra gente, daqui a pouco ele fala, ó galera, é isso aí. Vamos continuar no caso 2. Mr. Julio, please, sit down and explain to me. Agora aqui, ó. Assim. Agora o Júlio vai falar pra gente a DZKJ, não é isso? Deu quanto? 2.21. Ó, 2.21, nem vou... 2.21. O 0,66 miliampere. Então aqui, a bust, não temos erro. Até agora, temos um curto na main. Mas eu tenho que continuar, então você vai medir pra gente aí, tá? Outro caso aqui, ó, esse aparelho Samsung, para essa bordinha. Esse aqui, ó, também, nem tudo que reluz é ouro, não é isso? Esse aparelho esquentou o Power Manager. Ah, é o Power Manager? Nem sempre. Primeiro, Power Manager Samsung danifica bastante. Power Manager Apple danifica muito pouco. Então, se você tem um Samsung, a chance de ser Power Manager é maior do que se você tivesse um iPhone e o Power Manager tivesse esquentado. Os Power Managers da Apple aguentam muito tranco. Mas esse aqui, então, no caso, se ele aqueceu na parte superior central, eu vou tirar ele fora e trocar? Não. Primeiro, vou medir uns capacitores no board view, vou abrir o diagrama elétrico, coloca lá o diagrama elétrico pra gente lá. Vou abrir o diagrama elétrico, vou verificar em qual região que esquenta. Nessa região que esquenta, mas eu não consigo setorizar isso na minha câmera. Se você souber manipular a sua câmera, você consegue tirar um setor exato do Power Manager esquenta. A gente conseguiu fazer isso, no meio e em cima, na parte central superior. Bem no meio e para cima. Então eu descobri que no meio e para cima tem algo ali que está em curto, ou uma saída que está em curto, ocasionando que aquela região, como é a passagem, esquente e me dê um falso positivo, né? Igual o seu caso aí, é um falso positivo, não é isso? Você nasceu falso positivo ou não? Não. Pensou, ele dá aquela refletida, pensou. Aqui é galo. Ó, se for começar pela técnica bambu, né? Vamos começar pelo battery. Então aqui nós temos o conector de bateria, ó, o battery connector, certo? Atenção, V-Battery, tá vendo aqui, ó? Ela passa por alguns componentes. Então, esses componentes aqui, ó, são os componentes que nós vamos procurar na placa para poder fazer a medição utilizando essa técnica bambu, utilizando também o SMB, né, no modo comparador ali, com aquela técnicazinha de procurar curto-circuito. No caso dele, como o curto lá está Power Manager para frente, a gente pode desprezar a malha battery, tá? Nesse caso específico, porque está do PM para frente. Então a malha battery está antes, né? Mas
Muito bem observado. Sim. Então a gente vai pegar qual que é o... Pega o board view, então. Vamos achar aqui o Power Manager no board view. Aqui, ó, esse aqui. Olha no board view qual que é esse aí. Uhum. Abre o board view pra gente ver aí. Aqui, ó. Panic Change. Né? Vamos abrir o board view dele aqui. O Android, diferente um pouco do iPhone, tá, gente? Ele costuma ter o board view junto com o esquema elétrico todo aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, ele não está me mostrando o board view, ele está mostrando só o esquemático, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um outro programa aqui, que eu tenho, para a gente poder ver o board view. Né? Para a gente poder ver o board view aqui, e já vou mostrar para vocês. Não, tá sem firmware do modem. Tá sem firmware do modem, não vai dar serviço mesmo. Provavelmente pode ser algo ligado a baseband, ao software, está sem firmware do modem. Pode ser as tensões da BB que estão faltando, parte lógica, vamos abrir para né? Realmente é RF, mas não quer dizer que tem que trocar a baseband não, porque a baseband não se troca. Né? É algo ligado a baseband, não é igual o nome que ele deu. Ah, tem que trocar a baseband. Não. Tá? Não. Já estou abrindo aqui já. Então vamos lá. Ó. Abri aqui, deixa eu só pegar aqui Samsung.